Este é Cor, o homem das cavernas. Um sobrevivente em um mundo onde o frio, a fome e a escuridão tentam arrancar de cada homem o pouco de vida que lhe resta. A cada capítulo, acompanhamos sua luta e a luta da própria humanidade para existir. Hoje, vamos seguir Cor em uma jornada que o levou até as águas traiçoeiras de um rio vermelho como sangue. O chamado do rio. O inverno estava se enfraquecendo, mas o frio ainda cortava como lâminas de pedra. O gelo começava a derreter nos vales, formando rios que corriam mais fortes a cada dia. Era nesses rios que a tribo de Cor encontrava água e às vezes peixes para complementar a caça. Mas havia um rio diferente, o mais distante, ou mais destruído. Eles o chamavam de o Rio de Sangue. Não porque fosse realmente feito de sangue, mas porque sua corrente trazia minerais vermelhos das montanhas, tingindo as águas de um tom sinistro, como se carregasse as vidas de todos que ousaram enfrentá-lo. As histórias antigas diziam que ninguém voltava do rio. Alguns eram levados pela correnteza, outros devorados por feras. Mas a fome não conhece medo. E naquela estação, a caça rareava. Cor sabia que precisava arriscar o caminho. Ele partiu antes do sol nascer, levando apenas sua lança, pedras afiadas e peles endurecidas. Ao seu lado, Turk, o caçador impetuoso, insistiu em ir. Se o rio levar você, Cor, alguém precisa trazer sua lança de volta para a tribo, disse com um meio sorriso. Cor respondeu apenas com um olhar sério. Nira, a menina doce, correu até eles antes de partirem, colocando um pequeno osso pintado com carvão na mão de Cor. Para que volte, Cor. E então, seguiram pela floresta até ouvirem, ao longe, o rugido das águas. O rio de sangue era maior do que qualquer outro. Suas águas espumavam, fortes, batendo contra pedras negras. O vermelho da corrente parecia pulsar como veias vivas. Turk falou para Cor. Você tem certeza? Parece que os deuses querem devorar quem entra aí. Mas Cor não acreditava em deuses. Ele acreditava na fome. Com cuidado, começou a observar as margens. Entre os galhos, marcas frescas, pegadas de animais, alces, bisões, talvez até mamutes que vinham beber ali. A oportunidade era real, mas o perigo também. Enquanto esperavam próximos às árvores, ouviram passos pesados. Um grupo de bisões enormes se aproximava para beber. Turk segurou firme sua lança, os olhos brilhando. Se caçarmos um, temos comida para semanas. Mas Cor percebeu o problema. Os bisões estavam nervosos, relinchando, chutando a terra congelada. Não era o homem que eles temiam. Era outra coisa, do outro lado do rio. Sombras se moviam. Lobos, muitos lobos. Os animais, magros pela fome do inverno, cercaram os bisões, esperando o momento certo. E então o caos começou. Os lobos avançaram e os bisões correram. Alguns cruzaram o rio, lutando contra a correnteza. Um deles tropeçou nas pedras. Ficou preso, se debatendo. Era a chance. Cor correu pela margem, tentando se aproximar do bisão preso. Turk o seguiu, gritando. Rápido, antes que os lobos cruzem também. Mas a corrente era traiçoeira. Cor teve que entrar até a cintura na água gelada. Cada passo como facas cortando sua pele. Quando alcançou o bisão, cravou sua lança no pescoço do animal. O sangue se misturou com a água vermelha, criando uma cena que parecia a saída dos pesadelos dos anciãos. Turk o ajudou a terminar a caça, e juntos arrastaram partes da carne para a margem. Mas os lobos já estavam lá, cercados. Os olhos dos animais brilhavam no escuro da floresta. Pelo menos 8 deles. Famintos, determinados, Turk rangeu os dentes. Se vamos morrer, pelo menos morreremos com carne no estômago. Cor não respondeu. Pegou uma tocha improvisada que trazia presa nas peles e a acendeu com pedras. O fogo brilhou, iluminando o terror no olhar dos lobos. Eles hesitaram. Recuaram a alguns passos, mas não foram embora. Era uma dança de predadores. Um erro, e tudo acabaria. Cor sabia que não poderiam lutar contra todos. A solução não era força. Olhou para o rio. A corrente era forte, mas poderia ser sua aliada. Turk, o rio leva a carne, leva os lobos, disse. Antes que o companheiro entendesse, Cor empurrou a carcaça do bisão de volta para a água. O peso arrastou os lobos para dentro, todos disputando a presa. A corrente fez o resto. O rio levou a carcaça e as feras para longe, rugindo como se tivesse fome própria. Na margem, Cor e Turk ficaram em silêncio, respirando pesadamente. Eles haviam vencido, não pela força,
mas pela astúcia, voltaram para a tribo carregando carne suficiente para alimentar muitos. Mira correu ao encontro deles, sorrindo ao ver que Cor ainda tinha o osso pintado preso nas peles. Eu disse que voltaria, ele respondeu com um raro sorriso. Os anciãos ficaram em silêncio, olhando para os caçadores, como se vissem mais do que homens. Como se o próprio rio os tivesse testado e eles sobrevivido. O homem das cavernas entendeu algo novo. Não era apenas a força da lança, nem o rugido da coragem. Era a sabedoria de usar a própria natureza, até mesmo um rio assassino, a seu favor. E essa era a verdadeira força da humanidade. Se você sobreviveu junto com Cor até o fim desta história, deixe nos comentários. Eu enfrentaria o rio de sangue. E lembre-se, muitos de vocês acompanham as histórias de Cor, mas ainda não fazem parte da tribo. Inscreva-se, curta e compartilhe, porque quanto mais forte for nossa comunidade, mais histórias poderemos contar. Junte-se a nós, porque, assim como Cor, nenhum homem sobrevive sozinho.